Estamos aqui na aula 14, né, do nosso estudo da obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E hoje nós vamos estudar o capítulo A Vingança, né, dando continuidade ao nosso curso a respeito dessa obra. Joana vem fazer uma análise, né, dessa estrutura comportamental e psicológica como uma reação automática, né, da psique em relação a alguns aspectos de fatores externos que nos acometem. E ela vem dizer que essa reação psíquica, né, a essa realidade que vem nos acometer ou através de pessoas ou da própria existência, né, é uma patologia da alma, né? A vingança, ela é uma psicopatologia, porque à medida que o indivíduo vai vivenciando, né, as suas fantasias de vingança, que ele vai atuando a partir desse lugar da vingança, ela vai relatar que o indivíduo atua identificado com a sombra, né? Ele atua a partir de um lugar sombrio, no sentido que essa sombra ela é um processo muito original da alma, né? Que passa pelos instintos mais primitivos do período do nosso desenvolvimento, ou seja, são energias muito fortes, né? O indivíduo atua a partir dessas energias muito fortes, muito primitivas, muito originais da psique. E quando ele vai atuar a partir desse lugar emocional, né, para poder, de alguma forma, fazer valer os seus delírios e as suas fantasias, né, em relação ao que lhe aconteceu, uma avaliação equivocada da realidade, ele vai atuar a partir desse lugar sombrio e como essa energia, né, a que o ego se identifica, é uma energia muito pesada, ela é muito primitiva, ela é muito original, o indivíduo vai começar a desorganizar funções psicológicas que têm energias mais sutis e que são conquistas mais recentes para o indivíduo. Como, por exemplo, ela dá duas funções psíquicas, né, muito importantes que a vingança desorganiza. Ela diz que que desorganiza os sentimentos, né, ela coloca aqui, e a função da razão, o raciocínio da criatura, levando a ele a um estado patológico, né, de alma, muito terrível, que pode levar ele à loucura, inclusive, né? Já é a instalação, né, dessa desorganização psíquica, uma deterioração da psique, levando o indivíduo à loucura. É como se uma vivência normal dos afetos, imaginemos um violão, né? Se fôssemos tocar um violão. O indivíduo açoita a corda com sutileza e tira uma melodia. Essa é uma função psíquica, né? E a música ela traz um sentimento, ela reflete um sentimento. À medida que o indivíduo dedilha as cordas com cuidado, ele traz uma melodia no instrumento, o instrumento suporta o açoite da corda e ele faz uma musicalidade de vida ali naquela realidade. Na vingança, o açoite é exagerado, é uma energia muito forte e começa a desafinar as cordas dos instrumentos, sendo cada corda dessa, né, desse violão, uma função psicológica. Então a vingança ela tem uma energia muito excessiva, é um excesso que vai desorganizando essas funções psíquicas, levando o indivíduo a estados patológicos que, se pudéssemos materializar em um diagnóstico a respeito da desorganização dessas funções, seria a loucura, né? A loucura que é o maior nível de desorganização psicológica que o indivíduo pode ter. Ela fala, né, que é o ego, quando fica identificado e atuando a partir desse lugar sombrio, mostra um ego mais inflado, um ego insubordinado na sua relação com Deus, né, passando por conflitos paternos, maternos, e que esse ego, né, que se mostra insubordinado, ele é insubordinado aos mecanismos de crescimento, né, da vida, desenvolvimento da vida. É como se ele não fizesse uma análise real do processo, é uma alucinação e às vezes um delírio a respeito dos mecanismos de crescimento da natureza. O que vai evidenciar, né, essa insubordinação, uma agressividade patológica, uma agressividade que não faz consciência, uma agressividade que não gera integração. A vingança é uma justiça
que eu me faço instrumento dessa justiça, ou seja, eu já me coloco no lugar de Deus aí, porque eu vou, de alguma forma, me colocar como representante da justiça em relação a isso e buscar essa vingança para fazer acontecer um delírio, né, da minha realidade, sem qualquer avaliação, e ela não gera consciência, ela não vai gerar integração, ou seja, não há evolução, né, porque o indivíduo, ele se vinga, ele faz uma justiça sem integração das suas matrizes sombrias que atraíram aquele evento que lhe causou sofrimento. É isso que, inclusive, Jesus vai abordar aqui nessa etapa do capítulo, né? Na página 102 do meu livro, dessa versão do livro aqui, né? Dessa edição, ele traz uma informação muito interessante, porque quando o indivíduo se vinga, ele quer resistir ao mal que está ali acontecendo. E quando ele resiste ao mal, ele faz uma reação vingativa àquilo, no sentido de combater, né, aquele mal que vem até ele, porque ele se sente injustiçado, insubordinação aos processos de crescimento, uma série de situações. Mas ele esquece que existe uma lei de causa e efeito, ou nós esquecemos essa lei de causa e efeito, e que o mundo em si, né, nos eventos materiais, como doenças, acidentes, todo esse contexto cultural que nos cerca, toda essa realidade de vida, inclusive os outros indivíduos que nos cercam, eles são instrumentos da lei de causa e efeito, ou da lei de atração e repulsão, que vai atrair situações no qual os níveis de energia dos nossos conflitos estão tão altos que eles atraem essas pessoas e situações que de alguma forma nos acometem algum tipo de sofrimento para que façamos uma integração da sombra que nós não estamos integrando. Então, diante dessa sombra não integrada, quando nós recebemos da vida, que pode ser através de pessoas ou não, esses atos, né, que são, na realidade, mecanismos de crescimento da criatura, o indivíduo precisa fazer uma avaliação para integrar, a partir daquele acontecimento, algum processo de sombra que atraiu aquele fator. Como a vingança não faz esse processo, na realidade, ela vai revidar como um mecanismo de defesa para não fazer consciência. Né? E ainda de um lugar infantilizado, insubordinado, que passa por uma esquizofrenia, né? Uma loucura, no qual o indivíduo vai fazer esse revide baseado na projeção das suas sombras, dos seus delírios, não fazendo consciência para gerar um processo de desenvolvimento. E é nesse sentido que Jesus coloca, né? Eu vou ler, eu achei muito interessante esse capítulo, porque pela primeira vez eu entendi com um pouco mais de profundidade o que Jesus quis dizer nessa passagem através dessa análise psicológica, eu achei muito interessante. E a Joana traz aqui na página 102, quando ele fala, não resistir ao mal. Né? O que Jesus quis dizer com isso? Né? O mal que te acontece não resiste, porque ele é um fluxo energético. Né? Não resistir é não se vingar, é não se revoltar, né? É não ter uma luta insana e desarvorada para lutar contra o mal que me chega, porque aquele mal que me chega foi eu que atraí, através das minhas matrizes sombrias. E ele diz assim, quando tu faz essa reação, a Joana fala, ativa-se uma reação automática no inconsciente que vai ativar o primitivismo da alma a partir desse lugar sombrio, que são os instintos inferiores. Então, no mesmo momento que o mal nos acontece, o ego se identifica com esses processos internos que são de natureza inferior para reagir contra isso. Quando a gente não resiste ao mal e se deixa atravessar pelo mal que nos acomete, gera-se um estado de reflexão e eu desligo o automatismo. E é por isso que Jesus falou, não resiste ao mal que te acontece. Em vez de tu resistir, deixa ele te atravessar, né? Deixa te atravessar, isso exige muita coragem, né? Vai exigir uma alma já, um ego bem estruturado, para que isso ocorra uma coragem interna de não resistir a esse mal e o indivíduo avance para a próxima etapa, que é uma reflexão da situação e vai fazer consciência a partir do mal que ele mesmo atraiu. Porque nem o mal nos acontece se nós não formos invigilantes, imprevidentes e inconscientes da nossa realidade psíquica. Ou seja, o mal que nos acomete é a sombra pedindo espaço para gerar mais consciência da relação ego-self.
Se eu não resisto àquilo, eu faço reflexão, e fazendo reflexão eu faço consciência, e fazendo consciência eu ganho expansão da consciência egóica em conexão com o self, no momento em que o ego se identifica com essa realidade do self. Isso é muito importante para o processo de evolução. Então ela coloca aqui, não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores. São processos automáticos neuróticos que se acionam em razão da falta de reflexão em relação ao mal que nos acometeu. E esse mal pode ser outra pessoa, né? Uma pessoa que nos causa o mal. Então é importante nós pensarmos, por que eu atraí esse tipo de pessoa? Por que essa pessoa me fez esse mal? O que símbolo há aí que eu preciso dar uma olhada nisso? O que está projetado nessa situação de sofrimento para mim? Por que eu preciso reflexionar a partir desse lugar? Né? Por que eu estou sendo vitimado por uma pessoa que me traz esse tema e que eu preciso olhar? Isso é o oposto da vingança, nessa reflexão. E isso desliga esse automatismo primário inferior, que vai dirigir a criaturas a experiências espirituais, né, espiritualizadas não elevadas. Afirmar o bem e exercer a coragem para sofrer, ou seja, agora eu vou sofrer, mas vou sofrer como um processo de elaboração, fazendo consciência, fazendo a conexão ego-self, não um processo de revolta ou engolir, simplesmente reprimir aquilo, fazer um recalque do processo. Tem que haver uma digestão desse processo de sofrimento, né? Ele vai ter que ser digerido, e as consequências da opção elegida como forma de superar a voragem do desespero e do desregramento de conduta que assolam em todos os tempos e as culturas. Ou seja, é necessário esse processo de reflexão. O conceito estabelecido para não resistir ao mal é tido por uma conduta feminina. Ela diz que quando essa reflexão não ocorre dois excessos entre a energia masculina e feminina. E esse excesso precisa ser superado. São dois excessos patológicos. Que ela fala assim, a cultura identifica o não resistir ao mal como uma conduta feminina de uma atitude tímida que caracterizava a submissão da mulher aos caprichos do homem. A energia ensinada e a autoridade exteriorizada em relação aos pusilânimes e astutos, ou seja, aos covardes, expressava uma manifestação masculina típica da virilidade do homem agressivo e corajoso, mas ao mesmo tempo inconsciente da sua ânima e dessa sua realidade que acaba tornando essa ânima sombria, né? Ou seja, do lado de um homem viril que se vinga, isso a Joana está falando de uma mesma pessoa, tem uma ânima enfraquecida, uma ânima fraca, sem coragem, sem afetividade, sem amor, né? Submissa, com complexo de inferioridade, atrás desse homem, né? Desse homem que se vinga, desse homem que corre atrás de vingança, que vai atuar a partir desse lugar sombrio dos automatismos da agressividade, tem essa mulher, né? Essa mulher interna, é uma mulher interna. E o conceito, né, estabelecido, ou seja, do lado de um feminino covarde, pusilânime e submisso, né, existe também um homem agressivo, reativo, abreativo e neurótico. Isso tudo dentro de uma mesma pessoa. E ela fala, Jesus sintetizou isso. Jesus é a síntese desses dois processos. Ele paira acima desses excessos, fundindo em unidade harmônica a ânima e o ânimos, harmonizando a sua conduta sem traição de qualquer arquétipo ancestral em uma imagem integrada do ser ideal. Em uma imagem totalmente integrada de ser ideal, né? É a síntese. Ele sintetiza, né, esses excessos. Ele paira acima desses excessos a se sobrepor na vingança. Né? E aí ela coloca aqui, todos quantos resistem ao mal tornam-se vítimas de tormentas de vária ordem. Quando ela fala isso, tormentas internas. Tombam na loucura, ou fazem-se fanazes do crime, da hediondez e da vingança. A coragem é não revidar ao mal, nem sequer pensar no mal. Não se permitir sentir o mal. Ou seja, hoje, na condição de espíritas, nós conseguimos não revidar na vingança, mas nós ainda pensamos no mal e sentimos o mal em nós, que é uma reação do automatismo do inconsciente. Ou seja, o trabalho ainda não está feito. Nós sentimos isso. As mágoas, os rancores, nós não vamos ao ato, nós não fazemos um acting out de atuar a partir da sombra identificada com ela e se vingar. Mas nós ficamos aqui, entalados com o mal que nos acontece, sem fazer uma reflexão reprimindo esses processos.
Então, ou seja, ainda assim, nós ainda não estamos nos entregando ao mal que nos acomete, né? Esse processo precisa ser feito. E ela diz, o seguinte, isso é muito importante, né? Ela vai dizer que, embora nós não devamos resistir ao mal quando ele nos acontece, nós precisamos ser vigilantes e precavidos para que esse mal não nos aconteça. É necessário fazer um processo de reforma moral, de autoconsciência e uma análise, evitando essas relações que vão gerar esses processos, né? E isso é muito importante para não ativar esse automatismo do inconsciente e não ser aquela chapeuzinho vermelho, né? Que fica andando, né? Assim, infantil, ingênua, né? Como se a vida fosse um arco-íris de beleza e de repente se encontra com um lobo mau que vai engolir ela, entendendo todo esse processo instintivo, esse lobo no qual ela se encontra, como processos internos nossos, né? E que também vão atrair outros lobos na vida, né? E que vão nos engolir em processo de sofrimento. Então é importante a gente entender isso. A gente não pode ser ingênuo ante a vida, né? É necessário ter um amadurecimento, fazer essa leitura, né? O próprio Allan Kardec fala isso, né? Nem todo mal está no nosso programa espiritual, passa pela nossa imprevidência. Ele diz: se tu sabe que ali tem uma construção e que pode cair um tijolo na tua cabeça, não passa lá. Não vai ser ingênuo de ficar passando lá, né? Se você frequenta um ambiente, um restaurante, um bar, onde há pessoas violentas que pode ter um tiroteio lá dentro, não vai nesse lugar, porque tu pode morrer lá. Então não te coloque em risco. É um mal que te acontece para depois tu não ficar com ódio e querer se vingar daquele que te matou por acidente. Então nem tudo que nos acontece é algo que está no nosso, vamos dizer assim, currículo de expiações. Mas é muitas vezes uma ingenuidade, uma imprevidência, e esse mal que nos acontece é também uma necessidade de integração desse processo de sombra que nos acomete e que nós não devemos resistir, mas reflexionar e superar essa realidade através do amor.